Bom dia a todos, bem-vindos, aqueles que estão aqui com a gente e os que nos acompanham no nosso canal. Para nós começarmos a nossa prática hoje, vamos tirar um minutinho para nós relaxarmos um pouco, trazer a nossa mente para o presente, não é? Nós temos tantas obrigações durante o nosso dia, tantas coisas que nós temos que estar fazendo o tempo todo, que até quando nós sentamos para praticar, se nós não somos cuidadosos, a nossa mente está constantemente pensando ou em alguma coisa que nós já fizemos, não é? Do passado distante, ou ontem, hoje de manhã, ou o que nós vamos fazer. Projetos a longo prazo, ou o que vamos fazer quando saímos daqui. Então, para um aspecto, quando nós treinamos a nossa mente, é a importância de ela estar presente, porque quanto mais presente, mais nós vemos a nossa própria mente e mais capacidade nós temos de transformá-la. Então, esse aspecto é bastante importante para nós. E uma coisa que nos ajuda a trazer a mente para o presente, porque quando nós sentamos para fazer a prática, é como se, de um lado, nós vamos abrir mão de todas as nossas preocupações e planos e coisas que temos que fazer para trazer toda a atenção para a nossa prática. E às vezes é difícil mudar esse canal, não é? Então, uma coisa que nos ajuda é, quando nós sentamos, é observarmos o nosso corpo. Nós sentamos numa postura ereta, mas não com tensão. Às vezes nós queremos sentar numa postura mais propícia a um estado meditativo, ou uma mente mais presente, mas quando nós não somos cuidadosos, imediatamente o corpo tensiona. E ao contrário, nós queremos que ele esteja relaxado, na verdade, não é? Nós sempre falamos da coluna ereta porque ela nos dá esse benefício do ar circular livremente, e isso beneficia o estado de nossa mente. Então, nós sentamos com a coluna ereta, mas com o corpo natural, relaxado, não é? Então, nos ajuda a trazer a mente para o presente e observarmos o corpo, deixar o olhar descansando num ponto à nossa frente, porque quando nós movemos o nosso olhar para várias direções, isso também nos distrai. Então, quando nós deixamos o olhar descansando num ponto à nossa frente, isso nos ajuda a trazer a mente para o presente, não estarmos tão distraídos com as coisas à nossa volta. E quando nós prestamos atenção, se há algum ponto de tensão no nosso corpo, isso também ajuda a trazer a nossa mente para o presente. Então, com a coluna ereta, de uma forma relaxada, natural, o olhar descansando num ponto à nossa frente, nós observamos se há algum ponto de tensão em nosso corpo. E onde nós percebemos tensão, imediatamente nós relaxamos. E por alguns segundos nós só observamos a nossa respiração, se ela é tensa ou relaxada, sem alterá-la. Se nós estamos respirando livremente ou se a respiração está presa. Se nós sentimos tensão, nós relaxamos. A tensão da respiração. E agora nós vamos contar 7 respirações. Quando nós inalamos e exalamos, mentalmente nós contamos 1. E nós mantemos a contagem assim até 7 respirações naturais. Começando agora.
E agora nós estabelecemos o propósito de nos engajarmos nesse treinamento, que não é apenas para encontrarmos algum tipo de benefício apenas para nós, mas reconhecendo como tantos e tantos seres, pessoas que nós conhecemos, os que nós não conhecemos, todas as pessoas por todo esse mundo, não só seres humanos, mas animais, insetos, os seres dos oceanos, seres que não são perceptíveis a nós, como que muitos e muitos seres, nós dizemos incontáveis seres, assim como nós experienciamos momentos de distúrbio, de confusão, de sofrimento, eles também experienciam, e é para o benefício de todos eles que nós nos treinamos. Hoje eu vou compartilhar com vocês um trecho de um sutra, e um professor muito importante para nós, Zonza Chinsa Rinpoche, sempre que ele se refere a sutras assim, ele sempre, não sempre, mas muitas vezes já ouvi ele dizer, fazer questão de dizer que ele não está ensinando o sutra porque as palavras do Buda são tão profundas, não é? Mas o que eu vou fazer aqui é simplesmente compartilhar com vocês um trecho desse sutra. Ele é um sutra maior do que esse trecho que eu vou compartilhar com vocês. Ele fala também de outros elementos, mas a parte que eu quero highlight, que eu quero abordar hoje, seria essa em particular, dessa história, desse relato, não é? Nesse sutra está sendo contado de um momento em que o sutra diz o Bhagavan, que significa o Buda, não é? Ele estava residindo no bosque de bambu em Rajagriha, num local, um habitat que eles chamam dos pássaros de Kalandaka. E naquela época, próximo ali, um monge estava passando um tempo e residindo numas águas termais, às margens de umas águas termais, que era próxima do local onde o Buda estava, o Bhagavan. Quando nós falamos o Buda nesse contexto, o Buda Shakyamuni, não é? E esse monge estava ali fazendo a prática dele, e num determinado dia, ao anoitecer, apareceu para ele uma deidade, e ele descreve que era uma deidade com uma tez dourada brilhante que apareceu iluminando toda a margem das águas termais com uma vasta radiância. Quando essa deidade apareceu, ela falou com o monge. E ele perguntou para o monge: monge, você conhece os ensinamentos da noite auspiciosa? E o monge disse a essa deidade, ele disse: Deva, eu sou ignorante a respeito desse ensinamento, eu não conheço esse ensinamento. E você conhece esse ensinamento? E essa deidade respondeu para o monge: não, eu também não conheço esse ensinamento. Então o monge perguntou: quem existe que conhece então esse ensinamento? E aí a deidade disse: o Bhagavan está residindo no bosque de bambu, no habitat dos pássaros de Kalandaka. Vá direto a ele e requisite o ensinamento, retenha as instruções exatamente como foram dadas a você e empenhe-se nelas. E depois disso, a deidade desapareceu. Então, na manhã seguinte, o monge que sabia onde o Buda estava, ele foi ao encontro do Buda. Chegando lá, como de costume, ele se curvou aos pés do Buda, sentou ao lado do Buda, e ele relatou o que havia acontecido. Ele disse que na noite anterior, essa deidade apareceu para ele e que havia perguntado a ele se ele conhecia o ensinamento da noite auspiciosa.
E ele tinha dito à deidade que não conhecia, e ele também perguntou a essa deidade se ele conhecia a esse Deva, né? Ele chamava que é uma descrição para um deus, mas nesse caso nós dizemos um deus mundano, não é um ser totalmente iluminado. Ele falou, eu também perguntei a ele se ele conhecia, e ele disse que não. E eu perguntei a ele, quem existe então que conheça esse ensinamento? E ele disse que eu deveria vir até o Buda fazer essa pergunta e ouvir com atenção e seguir exatamente as instruções segundo o que o Buda me passaria e manter esses ensinamentos. Então o Buda perguntou ao monge, monge, você sabe quem era essa deidade? E ele disse, não. E o Buda disse, ele era um general dos deuses do paraíso dos 33, e seu nome é Kandana. E aí, de novo, o monge perguntou ao Buda, qual é o significado de tudo isso? Não é de ele ter aparecido e desses ensinamentos? Então, o Buda disse, ouça com cuidado. E ele disse, quando os monges são adornados com 3 qualidades especiais, eles são chamados aqueles que retêm ou mantêm, ou se mantêm, de acordo com os ensinamentos da noite auspiciosa. Ele disse quais são essas 3 qualidades especiais. Ele disse, elas são as seguintes: não siga o passado, não anseie pelo futuro, mantenha-se não cativado pelos eventos presentes que surgem. Quando o monge é adornado com essas 3 qualidades especiais, ele é conhecido como aquele que segue o ensinamento da noite auspiciosa. Quando ele terminou de falar isso, ele também repetiu esse ensinamento em versos. Ele disse, não siga o passado, não anseie pelo futuro. O que é passado deixou de existir, o futuro ainda não chegou. Tendo minuciosamente analisado cada evento que surge no momento presente e conhecendo cada um, há o entendimento. E a partir daí não se deixa enganar por falsas concepções. Eu morrerei amanhã, quem sabe dizer. Hoje, ainda assim, o esforço deve ser feito. O Senhor da Morte e seu grande exército, ele não vem até nós para oferecer sua amizade. Possam todos os seres sencientes e criaturas e a totalidade de tudo que tem vida atingir felicidade perfeita e estar livre de todas as aflições. Que todas as condições boas sejam vistas e nada de mal ocorra. Para que se mantenha isso e se aplique noite e dia, sem ociosidade, o sábio proclama incessantemente o ensinamento da noite auspiciosa. Eu achei esse elemento desse sutra algo tão importante para nós. Porque se nós paramos para observar a nossa mente, quanto tempo nós usamos de nossa mente com coisas que já aconteceram, não é? É claro que, de maneira prática, para nós funcionarmos nessa vida, nós temos que nos lembrar de acordos que fizemos no passado, para honrá-los no presente, e nós temos que planejar certas coisas que vamos fazer no futuro, seja a curto prazo, a longo prazo, coisas pequenas do nosso dia a dia, coisas maiores de nossos planos, não é? Nós temos que planejar quando vamos ao mercado, que comida nós temos em casa. Mas ainda assim, mesmo com essa necessidade que nós temos, se nós não somos cuidadosos, a nossa mente gasta um tempo enorme com coisas do passado e coisas do futuro. Mesmo quando nós deitamos na cama e já estamos em silêncio antes de adormecermos, se nós prestamos atenção, o que está acontecendo em nossa mente? Não é? Ela está pensando sobre coisas do passado e do futuro. O quanto nós realmente, num único dia,
temos a nossa mente presente naquele exato momento. Por exemplo, um único pequeno momento antes de adormecermos, não é? Onde estamos em silêncio, onde nós podemos abrir mão de planos do que nós temos que fazer no dia seguinte, onde nós podemos abrir mão de coisas que aconteceram no passado. O quanto nós somos capazes de, naquele único pequeno momento, estarmos presentes, ouvindo os sons à nossa volta, antes de adormecermos, não é? Então, essa capacidade de termos a mente presente é algo tão importante para nós. E o Buda fala algo tão importante com relação ao presente, não estarmos cativados ou atraídos de uma forma tal que nós não conseguimos não sucumbir a isso, não é? Porque às vezes a nossa mente não está tão perdida no passado ou no futuro, mas ela está completamente cativada pelas distrações do presente, não é? Então, essa capacidade de trazermos gentilmente a nossa mente para o presente, de não nos sentirmos desconfortáveis com isso, porque nós estamos tão constantemente no passado e no futuro, ou distraído com as coisas do presente, que nós começamos a nos sentir desconfortáveis quando não estamos perdidos no passado, no futuro, ou distraídos com as coisas presentes. Não é? Então, essa capacidade é tão importante para nós. E isso é um aspecto importante em cada prática formal que nós fazemos. Na verdade, isso é importante para nós em todos os momentos do nosso dia. Quanto mais a nossa mente estiver presente, menos ansiedade nós temos, não é? Quando nós nos perdemos muito nas coisas do passado, nós tendemos a nos perder muito nas nossas emoções ocorridas no passado. Não é? Nós revivemos nossas emoções, o que os outros fizeram para nós, que nos geram, que trazem de volta a emoção do passado para o presente, não é? Com relação ao futuro, muitas vezes nós nos perdemos, e também ao passado, em frustrações, não é? Nós ansiamos, tendemos a sempre querer algo um pouco diferente do que nós temos, e quando nós não alcançamos isso, nós nos sentimos frustrados, não é? Eu estava falando hoje com uma pessoa da Sangha que ela se deu conta o quanto ela deseja algo que ela não tem nas mínimas coisas, não é? Eu tenho esse cobertor, mas eu acho que o outro seria mais aconchegante. Não é que eu não estou quente o suficiente, mas eu tenho esse desejo. E se nós não somos cuidadosos dessas pequenas coisas, quanto tempo a nossa mente perde com tudo isso? Não é? E quantas pequenas frustrações nós vamos acumulando. Não só em relação a coisas materiais e físicas, mas emocionais, não é? Eu tive esse momento que foi um bom momento com essa pessoa, não é? Mas no momento seguinte, onde já não é mais um bom momento, então eu me sinto frustrado, eu deixo de agradecer que eu tive um pequeno bom momento, não é? Um momento kármico positivo se abriu para mim e para uma outra pessoa, onde nós fomos capazes de compartilhar algo de bom. E quando o nosso karma, naquele sentido, se volta numa outra direção, eu de novo imediatamente entro para a frustração. Eu deixo de apreciar algo de bom que houve. Não é? Então, a prática de contentamento, de sempre nos lembrarmos das coisas boas que nós temos, de agradecermos. Quando nós agradecemos, nós nos lembramos daquilo de bom. Então, esse aspecto da mente presente, ele é extremamente importante para tudo isso, todos esses outros treinamentos. E quando nós fazemos a nossa prática formal, nós dizemos as 3 excelências, ou às vezes é traduzido como... Há diferentes traduções. Agora é o 3 métodos supremos, há diferentes traduções. Elas precisam sempre estar presentes, não é? O primeiro, o método supremo, ou a excelência, de estabelecermos a razão pela qual nós vamos nos treinar, que não é apenas para nós. Porque nós dizemos isso é como a mangueira que vai determinar aonde a água vai sair. Não é? Então, nós estamos determinando a direção de onde nós queremos chegar com isso.
E durante a nossa prática, idealmente nós mantemos o reconhecimento de nossa natureza absoluta, de Shunyata, da vacuidade, se isso é algo muito fugidio para nós, não é? Então, pelo menos nós trazemos à mente o pensamento da natureza última de todas as coisas, como sendo vacuidade, inseparável de profundas qualidades, e pelo menos eu mantenho a minha mente presente, não é? Eu penso que por incontáveis vidas minha mente se perdeu em pensamentos do passado e do futuro, e agora, pelo menos por esse momento, eu me comprometo a estar presente. Nós não nos engajamos numa atitude mental onde nós estamos guerreando com os nossos próprios pensamentos, porque isso só vai nos cansar, nos exaurir, não é? Drenar a nossa prática. Mas no momento em que eu percebo que minha mente se distrai com algum outro pensamento, gentilmente eu retorno porque a prática, para aquilo que a prática me indica, não é? No contexto da prática de Tara, as luzes de Tara chegando até nós e a todos os seres, tudo aquilo que é descrito ali. Não é? Se no momento que eu me dou conta da distração, eu quero continuar ou encerrar aquele pensamento, então eu preciso saber que eu estou treinando algo. Tudo é um treinamento. Tudo que acontece na minha mente é um treinamento. Então, se eu me permito aquilo naquele momento, eu estou treinando a ser cada vez mais distraído. Eu estou fazendo um treinamento de enfraquecer minha concentração, não é? Porque cada vez que vem um pensamento e ele me atrai e eu me sinto impelida a ele, então eu irei segui-lo, não é? Mas se eu me dou conta que eu me perdi em outros pensamentos, e no momento que eu me dou conta, sem nenhum julgamento, eu gentilmente volto a atenção para o que é descrito, naquele momento eu incremento minha capacidade de concentração. Não importa quantas vezes eu tenho que fazê-lo. Isso é parte do treinamento. Não é? Então, esse aspecto que o Buda descreve aqui, quão importante, não é? De no momento presente eu não estar cativado pelos eventos que acontecem à minha volta, não é? Mas eu ser capaz de estar presente e no contexto da prática me envolver com, sempre trazer a mente de volta para a prática. E o terceiro método supremo, a terceira excelência, a dedicação de mérito no final. Okay?